Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, a convite da União Espírita de Advertência Fraternal, para que a gente possa juntos estudar mais um pouco da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de entendermos melhor o nosso papel enquanto seres humanos encarnados no presente momento, no nosso planetinha chamado Terra, que, por que não dizer, está passando por esse momento atribulado, diferente, que nem todos nós tínhamos consciência que um dia poderíamos estar ultrapassando por esse momento. Por que eu digo ultrapassando? Porque já estamos sim ultrapassando. E no momento certo, vamos ultrapassar. Então já estamos ultrapassando. O que passou, passou. Temos que encarar daqui para frente com fé em Deus e com consciência cristã que nada acontece ao acaso, que tudo tem seu motivo, que tudo tem sua necessidade. O tema proposto hoje pela casa está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que diz respeito a bem-aventurados pobres de espírito. Então o que é necessário a gente pensar e começar a entender primeiro? É interessante que ao longo da minha vida, ao longo da minha existência, e conversando com pessoas, eu acredito que todos nós já ouvimos pessoas se referirem a outras pessoas, e até nós talvez, em algum momento, nos referimos a alguém dizendo assim, fulano é pobre de espírito, mas nesse momento julgando essa pessoa como se ela fosse, vamos dizer assim, uma pessoa não muito dentro do padrão correto. Da mesma forma que quando a gente fala que a pessoa é ignorante, a gente fala que ela é arrogante, que ela é prepotente. Então quando a gente dá esse tom de pobre de espírito, a gente quer se referir à pessoa dessa forma, que ela é ignorante, que ela é prepotente, que ela é arrogante, no sentido de desprezá-la. É isso que a gente coloca quando fala que a pessoa é pobre de espírito. Mas a conotação pobre de espírito no Evangelho de Jesus, e quando Jesus se referia bem-aventurado os pobres de espírito, ele quis dizer daquelas pessoas simples, das pessoas que não tiveram condição de estudar, de aprender, de conhecer, de ter ciência das coisas. E ele disse então que essas pessoas seriam mais suscetíveis a entender as suas palavras por serem até mais humildes. Aí a gente fica assim, mas quer dizer então que aquela pessoa que estudou mais, aquela pessoa que teve acesso a mais educação, aquela pessoa que procurou mais o conhecimento, ela não é humilde? Não é isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, que aqueles que não tiveram acesso à informação, que não tiveram conhecimento, que são mais suscetíveis a entender as suas palavras, terão mais mérito. E realmente é uma coisa lógica para a gente. Aquela pessoa que estudou, vamos dizer assim, que ela procurou conhecimento, ela já sabe. Agora, aquela pessoa que não teve acesso à informação, que não teve acesso ao conhecimento e entendeu a palavra de Jesus de uma forma mais fácil, mais clara, e vivenciou, vestiu aquela palavra literalmente, ela sim será, como ele colocou, bem-aventurada no reino dos céus. Então esse capítulo, bem-aventurado os pobres de espírito, no itens 11 e 12, o capítulo 7 do Evangelho, nos itens 11 e 12, ele fala para a gente, uma instrução dos espíritos, Lacordaire e do bispo Adolfo, ele fala para a gente do orgulho e da humildade. E são alertas, são conselhos, são consolações que eles dão para a gente como forma da gente despertar, da gente tentar entender o quanto ainda somos orgulhosos e quanto a gente precisa praticar a humildade. E não tem receita, não tem uma receita mágica. Eu queria pegar uma receita e ver assim, o que eu tenho que fazer para eu ser humilde? Tantas gramas disso, tantos quilos daquilo? Não. O que eu tenho que fazer para deixar de ser orgulhoso? Retirar da minha vida
tantos isso, tantos aquilo. Também não é uma receita, é vivência, é experiência, é prática, é vontade de fazer com que a coisa modifique, com que nós possamos nos modificar. Partindo desse princípio, então, a definição que a gente procura nos dicionários, né, de orgulho e de humildade. Orgulho, eles colocam para a gente que é um sentimento de prazer, satisfação, sentimento de honra. Sentimento de prazer, satisfação, sentimento de honra. Daqui a pouco vamos falar mais um pouquinho disso. E humildade seria o quê? Consciência das limitações, simplicidade. Essas são duas definições bem interessantes de humildade. Consciência das limitações e simplicidade. Vamos lá, vou contar aqui uma historinha interessante da história da música popular brasileira. A gente depois vai falar o que tem a ver essa história com o tema. Vamos lá, vamos ouvir a história e vamos identificar os personagens e entender o que a gente quer dizer com orgulho e humildade dentro dessa história. Então havia uma cantora que já era uma estrela da música popular brasileira e tinha um programa de televisão cujo seu produtor musical era casado com ela. E ele tinha acesso, conhecia vários compositores da música brasileira. E convidou um para ir até o estúdio mostrar para essa cantora as suas composições, as suas músicas, para ver se ela queria gravar, se ela se interessava por alguma composição. Então ele foi lá, naquele dia marcado, com violão, e sentou na sala, e ela então se colocou diante dele e pediu para que ele tocasse alguma música, quando tocasse alguma música para ela ouvir, para ela conhecer as obras dele. E esse compositor, até então muito tímido, não conseguiu tocar. Ele ficou hipnotizado, porque ele já gostava daquela cantora, como um fã, e ficou olhando para ela e simplesmente paralisou, não conseguiu tocar nada. E ela então levantou dali, nervosa, e foi lá conversar com o marido, o produtor, e falou: como que você me traz um compositor que fica me olhando com o olhão estatelado e não toca nada, não fala nada, não tocou música nenhuma, só ficou me olhando. Aí ele falou para ele é muito tímido. Tá, mas um tímido para ser um cantor não funciona, não dá. Eu saí para te falar isso aqui e não dá. Vamos lá ver se ele descongela. Aí quando chegaram lá na sala, o cantor já não estava lá e tinha deixado uma fita cassete, né? Para quem é experiente como a gente sabe o que é uma fita cassete, né? Então tinha deixado lá uma fitinha cassete, teoricamente com algumas canções gravadas naquela fita para que ela pudesse ouvir. E ela foi, pegou aquela fita e falou: eu não vou nem ouvir isso aqui. Se ele não quis tocar, não quero ouvir, não vou ouvir. Aí o marido dela, produtor, falou: eu acho que você deveria ouvir. Ela: não vou ouvir. Aí falou: tudo bem, não ouve. Passou alguns dias, passou um tempo, e um dia os dois estavam em casa, vendo pela televisão, e ela chamou então o seu produtor, era a finalíssima do Festival de Música do Brasil, Festival de Música Brasileira. E ela chamou o produtor e falou assim: olha só quem está lá na televisão que ganhou o Festival de Música Brasileira. É aquele rapaz, aquele cantor que você falou para ele lá no estúdio e ele ficou paralisado. Tá ali, ele cantando lá, ganhou o Festival de Música. Aí o marido falou para ela: pois é, olha o que você perdeu, né? Você perdeu a oportunidade de lançá-lo para a música popular brasileira. Aí vamos lá, vamos dar nome aos personagens. Primeiro, aquele rapaz que cantou a música e ganhou o festival, ele tocou essa música e cantou junto com outra pessoa, que era nada mais nada menos do que outra cantora chamada Nara Leão. A música era A Banda. O compositor, Francisco Buarque de Holanda, né? Ou seja, ganhou o festival com aquela canção. E a personagem, podemos dizer assim, principal nesse momento de orgulho por já ser atriz,
por você já ser famosa, atriz não, por ser cantora, por ter um programa, por já ser uma estrela famosa, né? O programa dela se chamava O Fino da Bossa e a gente está falando de Elis Regina. Ou seja, ela naquele momento foi orgulhosa de não entender, talvez, vamos lá, a simplicidade, a humildade daquele rapaz que ficou encantado de estar na presença dela. E ela foi orgulhosa. Mas aí tem o outro lado da história. Humildemente, depois, lógico, ela chegou até ele, se tornaram amigos, gravaram músicas juntas, né? Ele participou de várias gravações, fez músicas para ela, mas um dia ela chegou para ele e falou assim: eu quero que você faça uma música para mim. Eu quero que você faça uma música para eu gravar. Para mim, para minha pessoa, para eu gravar. E Chico Buarque então fez uma das canções que ela interpreta com muita, vamos dizer assim, sensibilidade, talvez considerada por muitos, se a pessoa tiver interesse, procura lá na internet que vai achar. A música se chama Atrás da Porta. E ele fez para ela no momento onde, coincidentemente, ela estava até se separando desse marido dela, que é o Ronaldo Boscoli, que foi produtor musical e foi o primeiro marido de Elis Regina. Então ela humildemente, olha só, ela foi orgulhosa no primeiro momento, porque ela não entendeu a simplicidade daquela pessoa. E depois, humildemente, chegou até ele e pediu que ele então fizesse para ela aquela canção, e ele fez essa canção chamada Atrás da Porta. Então por que a gente conta essa história? Para a gente pensar que todos nós, independente da nossa posição, estamos propensos em algum momento sermos orgulhosos e também sermos humildes. Não acontece com qualquer um, ou melhor, acontece com qualquer um, é comum, nós somos assim. Agora, o que os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca para a gente como, vamos dizer assim, alertas e situações para a gente entender? A humildade como uma virtude esquecida. Ou seja, é uma virtude? É, mas que nós esquecemos de utilizar essa virtude, que é inerente de cada um de nós. Nós temos momentos de humildade, mas muitas vezes nós esquecemos de usá-la. E ele coloca também para a gente que são grandes exemplos que foram deixados para a gente que nós não seguimos. E vale a pena a gente talvez numerar exemplos de humildade como Irmã Dulce, como Maria Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, e o exemplo maior de humildade que foi Jesus, que passou entre nós afirmando para a gente que a humildade nivela a humanidade, nivela os homens. Exemplo maior de humildade que Jesus deixou para a gente não tem. E ele, o Espírito de Lacordaire, nesse item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ainda coloca para a gente a questão assim, que não há como, ele afirma, é uma afirmação, não há como ser caridoso se não formos humildes. Olha que afirmação, vamos dizer assim, sensata e até pesada. Não há como sermos caridosos se não formos humildes. E em cima disso a gente pode ir devagar. Sabemos que todas as casas espíritas, todos os templos religiosos têm trabalhos comunitários, voluntários de caridade. Quando a gente participa de um trabalho desse e a gente espera reconhecimento desse trabalho, espera que alguém veja o que a gente está fazendo e julgue da seguinte forma: fulano, fulaninha, beltrano, ciclano é bonzinho porque está fazendo lá um trabalho de caridade voluntário numa casa espírita tal ou no templo religioso tal. E a gente se engrandecer com aquilo ali, ao mesmo tempo que a gente pensa que está sendo humilde por estar ajudando, se a gente procura naquele trabalho um reconhecimento, nós estamos sendo orgulhosos. Então olha como é que anda juntinho, de mão dada, o orgulho e a humildade na nossa vida. É uma situação que ele coloca para a gente, o Espírito de Lacordaire também do Bispo Adolfo, nos itens 11 e 12, coloca para a gente como forma da gente refletir.
E ele fala então que a gente tem que ter humildade de várias formas, no falar, no agir, na forma de se vestir. Na forma de se vestir, o que ele coloca para a gente? Se a gente for fazer uma caridade na casa de alguém, para alguém que seja muito humilde, e chegar de uma forma muito bem trajada, muito bem vestida, a pessoa pode se sentir mal. Isso é verdade. Isso é uma coisa que posso dizer que eu vivenciei uma vez, porque num trabalho que eu fiz, que eu participava, nós fomos uma equipe numa casa de uma pessoa muito humilde e na verdade, não era uma casa, era um barraquinho de chão batido, de madeira e chão batido, e ela só permitiu que eu entrasse, não porque eu era melhor que as outras pessoas, simplesmente porque eu estava com um traje mais simples. Que as outras pessoas estavam com um traje assim bem melhor que o meu. Eu estava com a calça jeans e uma camisa de malha normal de tênis. As outras pessoas estavam de vestido, salto alto, maquiada, o outro estava de terno e gravata. Então a pessoa não permitiu que eles entrassem. Como eu estava com um traje mais simples, ela permitiu que eu adentrasse na residência dela. Então, ali naquele momento, não por eu ser melhor que os outros, mas eu senti que ela só permitiu que eu entrasse porque eu estava trajado de uma forma mais simples. E não fiz isso também com consciência cristã. É o traje que eu estava naquele dia. Mas aí eu pensei a refletir. E hoje, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente estudar junto, a gente vê o Espírito de Lacordaire afirmando isso, que a humildade está também na forma de agir, na forma de falar, na forma de se vestir. E se a gente for chegar para uma pessoa para fazer algum tipo de caridade, seja ela qual for, caridade material ou espiritual, e usar de arrogância, e usar com um tom mais agressivo, com um tom mais forte, nós não vamos estar ajudando de forma humilde, nós vamos estar sendo orgulhosos. Então, vale a pena a reflexão, até para que a gente possa, no momento que a gente quiser ajudar alguém, for fazer algo para ajudar alguém, pensar antes como vai ser a forma que a gente vai estar se dirigindo a essa pessoa. Muito comum, eu até anotei aqui no meu rascunho para a gente poder frisar, muito comum hoje a gente ver nas redes sociais a seguinte colocação: quando a dor do outro não te comove, quem precisa de ajuda é você. Hoje, várias vezes, abre-se a rede social, seja qual for, está lá. Quando a dor do próximo não te comove, quem precisa de ajuda é você. Não sei quem fez essa afirmação, não sei quem foi que criou essa colocação, mas é uma verdade que deve ser refletida por todos nós. Principalmente no momento atual, sim, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, onde muitas pessoas estão passando por dores e sofrimentos. E se isso não nos comove, se a gente acha que isso é normal, se acha que isso é uma coisa que a pessoa deveria passar mesmo, de forma, veio a desencarnar, era o momento correto, era o momento certo, o momento previsto por Deus, mas se a dor dessa pessoa, se a dor dessa família, se a dor que o ser humano está sentindo, não só a dor devido à pandemia, mas outros tipos de dores que as pessoas passam, seja ela material, seja ela espiritual, seja um momento de ansiedade, de depressão, e a gente não se comove com aquilo ali, nós é que precisamos de ajuda, porque nós estamos sendo desumanos. Nós estamos sendo tipo assim, eu sou melhor do que ele, então isso aí não vai me atingir, e daí não vai fazer sentido nenhum eu me comover com isso, porque não posso fazer nada. Podemos fazer sim uma coisa mínima, que não custa nada: orar, fazer uma prece, parar pelo menos um momento do nosso dia, que tem 24 horas, e fazer uma prece, seja na hora que acordar, seja na hora que for dormir, ou de preferência até no momento que a gente tenha mais paz, que torne-se um hábito, não só no nosso culto, mas diariamente fazer uma prece em prol de todas as pessoas que estão sofrendo. Mas fazer uma prece de que forma? Com humildade e simplicidade no coração.
Não no sentido de falar, eu estou fazendo essa prece porque eu sou melhor que os outros. Não, isso seria orgulho. Sobre o orgulho também, existe o orgulho bom. Como assim orgulho bom? Vamos lá. Aquele orgulho que a gente tem, por exemplo, quando um filho passa no vestibular. Olha que coisa gostosa, que orgulho gostoso, que forma boa de colocar para fora aquele sentimento que é a definição de satisfação, de prazer, de honra própria. Poxa, meu filho passou no vestibular, meu filho conseguiu um emprego muito bom, meu filho está indo bem na carreira profissional, passou de ano. É um orgulho bom. Estou dando esse exemplo que é um exemplo corriqueiro. Mas se esse orgulho bom se tornar assim, o meu filho conseguiu passar no vestibular porque ele é mais inteligente que outros. Meu filho conseguiu um emprego melhor porque ele é um funcionário melhor do que os outros. Meu filho conseguiu melhorar na carreira porque ele é mais capaz que os outros. Aí já não é o orgulho positivo. Aí já se torna o orgulho que é condenado pela espiritualidade, no sentido de ser o maior adversário da humanidade. Aquele que a gente pensa que nós somos melhores que os outros. É nesse momento que entra, então, a necessidade da prática da transformação, da prática de tentar exercitar a humildade. Aquele pensamento infeliz que a gente tem, aquela vontade que a gente tem de falar para alguém alguma coisa, e olha que hoje em dia está assim muito, muito latente em cada um de nós. É nessa hora que a gente tem que pensar: como eu faria se eu tivesse na posição dele? É nessa hora que a gente tem que fazer um teste. Até que ponto eu sou uma pessoa orgulhosa? Até que ponto nós estamos sendo pessoas orgulhosas? Uma palestra que eu vi algum tempo atrás, a pessoa colocava assim, como forma de testar, a seguinte colocação. Ela perguntava para a plateia assim: quem aqui acha difícil tocar um instrumento musical? Então várias pessoas levantaram a mão. Aí ela contou lá, tal. Aí, quantas pessoas tentaram tocar esse instrumento musical durante 2 anos e continuaram achando difícil? Aí diminuiu a quantidade de pessoas. Quantas pessoas tentaram tocar esse instrumento musical durante 5 anos e continuaram achando difícil tocar? Diminuiu mais ainda. E depois ela falou assim: quantas pessoas ainda estão tentando tocar esse instrumento musical e acham difícil? Então só uma pessoa levantou a mão. Aí ela disse assim: só essa pessoa que levantou a mão, que está até o momento tentando trocar e acha difícil, que pode dizer realmente que é difícil a tentativa da transformação, a tentativa de fazer com que aquele orgulho interior que nós temos transforme-se em humildade. E esse orgulho, os espíritos colocam para a gente que ele causa uma cegueira, tanto material como espiritual. Então, nos itens 11 e 12, eles colocam para a gente da seguinte forma: nós temos lá uma posição na sociedade e nos achamos os melhores. Vamos trazer para o campo primeiro material. Eu sou empresário, tenho muito dinheiro, tenho funcionários, pago eles em dia, pago um bom salário e eles são obrigados a fazer a sua atividade. Mas a partir do momento que eu entendo que aquilo ali seja o melhor que eu posso fazer e não vejo que eu poderia melhorar, eu posso sim estar sendo naquele momento um empresário orgulhoso.
Se eu estou sempre procurando melhorar a vida do meu funcionário, se eu estou sempre em contato com ele, pensando de que forma melhorar as suas condições de trabalho, as suas condições financeiras, o seu bem-estar familiar dentro do trabalho, eu vou estar praticando o quê? A humildade. E existem os dois lados, existem os empresários orgulhosos e os empresários humildes. A cegueira espiritual. Vamos falar do orador. Aquele orador faz uma palestra, a pessoa chega até ele e fala: olha, gostei muito da sua palestra, você falou tudo que eu precisava ouvir, o que eu estava querendo entender, eu entendi. E aquele orador então se acha o melhor orador da cidade, o melhor orador do Brasil, e se acha que está num degrau maior de sabedoria espiritual. Nesse momento, esse orador vai estar sendo o quê? Orgulhoso. Porque por mais que se saiba, sempre tem um pouco mais a aprender. Isso aí a gente fala para tudo. Pode ser o médium espírita, que a pessoa chega para ela, para esse médium, e fala: ó, eu só gosto de tomar um passe com você. Quando recebo o passe que você me dá, eu me sinto melhor. Aí aquele médium espírita acha então que ele está mais energizado, está mais propenso, está mais espiritualizado. Orgulho. O dirigente espírita que dá nome ao centro espírita. E é comum as pessoas, naquele afã de referendar o centro, falar: o centro espírita tal, do seu fulano, o centro espírita da pessoa tal. É como se o dirigente fosse dono da casa espírita. E não é assim que funciona. Agora, se o dirigente, o presidente dessa instituição, a pessoa que comanda aquela casa, pensa dessa forma, que ela é dona daquela casa, daquele templo religioso, podemos até não somente falar da doutrina espírita, mas de outras casas religiosas, se aquele dirigente se acha dono, naquele momento ele está sendo orgulhoso. Mas podemos ter certeza que a grande maioria dos dirigentes espíritas de templos religiosos não pensam dessa forma. Mas infelizmente existe sim alguns que pensam. E a esses aí, no momento certo, será cobrado o porquê dele ter sido tão orgulhoso naquele momento. Então, a afirmação, a colocação que os espíritos fazem para a gente, que esse orgulho causa cegueira material e espiritual, é em cima disso que ele está querendo dizer para a gente. Já falamos aqui da questão de muitos se acharem superiores aos outros. E dissemos da humildade de Jesus quando ele nivela todos os homens, como ele nivela toda a humanidade, afirmando que todos somos iguais perante a Deus. Mas infelizmente existem, né, as pessoas que acham que por ter a riqueza, por ter um poder aquisitivo melhor, são mais propensos a serem superiores aos outros. E uma colocação que é feita no Evangelho, ele coloca tanto para o rico como para o pobre, dessa forma que ele coloca. Ele fala daquela jovem pobre que vê uma donzela passando, toda bem vestida, indo para uma festa, e ela se sente mal porque ela que queria estar naquela posição. Ele afirma: jovem, você não sabe o que há por trás de toda aquela falsa alegria. Quantas lágrimas que não foram derramadas por trás de todas aquelas vestes bonitas, de trás de todas aquelas joias que aquela pessoa está portando. Então a dor, a infelicidade existem tanto na riqueza como na miséria. E infelizmente existe o orgulho também, tanto na riqueza como na miséria. E felizmente existe a humildade também, tanto nos dois lados, tanto na riqueza como na miséria. Existe a humildade. E ele então, ele aconselha e também consola a todos nós, pobres e ricos, vamos dizer assim, tanto ricos na questão material como ricos na questão
espiritual, dizendo que a vida é eterna. A vida espiritual é eterna e a ela todos nós um dia iremos retornar, e é lá que vai ser pesado para cada um de nós essa questão da gente poder entender o quanto é necessário sermos humildes para vivermos melhor, convivermos melhor no nosso dia a dia. E um alerta até pesado, por que não dizer pesado, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse alerta ele é dado pelo Le Cordaire, pelo espírito de Le Cordaire, que é interessante que em uma das existências desse espírito ele foi completamente ateu. Eu estava dando uma pesquisada sobre a vida dele, e ele foi completamente ateu, não acreditava em nada e vivia no seio de uma família religiosa. E depois várias experiências que ele teve de vida, até ser um espírito que entendeu a religiosidade e atuou muito nas obras básicas, dando muitas mensagens. Então ele dá um alerta muito pesado e que a gente costuma dizer para algumas pessoas ainda nos dias a dias, nas conversas nossas. Ele fala claramente que se Jesus voltasse nos dias atuais, talvez ele fosse novamente crucificado por nós mesmos, cristãos. E é pesado porque Jesus pregou a humildade. E a gente fica analisando, será que se Jesus voltasse, ele ainda afirma lá, ele fala, será que será necessário Jesus voltar uma segunda vez para explicar tudo o que foi dito? É isso que a gente quer? É isso que a gente precisa entender? Ele coloca isso para a gente. E depois ele afirma claramente que se ele voltasse, talvez pudesse ser crucificado novamente. E hoje em dia, naquela época não haviam armamentos tão pesados como o de hoje, talvez as atrocidades que seriam feitas a Jesus seriam maiores, bem maiores e piores do que a crucificação. E é um alerta que fica para a gente aí entender, porque a intolerância está tão grande no campo religioso, porque quando chega alguma pessoa levantando a questão da humildade, essa pessoa é vista como uma pessoa fora do consenso, muitas vezes. As pessoas não entendem. A gente pode estar conversando sobre várias situações frívolas. Quando começa a falar da questão religiosa, aquele grupo começa a se dispersar. Pode perceber isso. Não é um julgamento que a gente está fazendo, é uma percepção. Então, será que se Jesus voltasse nos dias de hoje para pregar o seu evangelho de amor, de caridade, de misericórdia, de benevolência, com humildade e simplicidade, como seria recebido por nós? Vamos fazer essa reflexão. Como que a gente entenderia o evangelho dele? Como que a gente entenderia as pregações dele? Estaríamos ali dentro daquele entendimento ou estaríamos criticando? Então, uma coisa que eu converso muito com amigos é para a gente poder entender que as casas religiosas, eu converso com pessoas de todas as religiões, as casas religiosas não existem somente para a gente participar da palestra, da reunião mediúnica, do culto, da missa, sair dali e pronto, não. A gente precisa compreender a doutrina. E, infelizmente, muitas pessoas só vão para se sentirem melhor. Mas, infelizmente, o estudo, a falta de compreensão, a falta de entendimento cristão ainda está muito latente em todos nós. Então, a necessidade maior que a gente tem de estar sempre estudando a si mesmo, principalmente, para compreender como seria a nossa atitude, como está sendo a nossa atitude diante dos ensinamentos cristãos que estão aí há mais de 2000 anos na nossa vida e ainda hoje a gente não consegue praticar e vivenciar da forma que deveria ser ou minimamente da forma que deveria ser. É um alerta que é colocado para a gente lá. O outro alerta que ele coloca para a gente: fazer o bem sem ostentação, com humildade.
Já falei disso há pouco tempo atrás, mas vamos tocar nessa tecla de novo, que ele coloca para a gente, o espírito de Le Cordaire e também do Bispo Adolfo, como sendo primordiais para a nossa evolução espiritual e para a gente merecer, vamos dizer assim, o reino espiritual. Porque quem de nós não quer evoluir? Nós queremos evoluir, nós queremos melhorar. Então, fazer o bem sem ostentação, com humildade, é uma condição primordial que é colocada pelos Espíritos para a gente poder subir pelo menos um degrau nessa escada evolutiva que é o que a gente está procurando. Eu costumo brincar com as pessoas que muitos de nós, muitas vezes, quando estamos buscando o lado espiritual, nós parece que queremos que as pessoas achem que nós somos bonzinhos. Aí é que entra um outro erro nosso. O não ostentar, o tentar ser um pouco mais humilde, tem que deixar bem claro para a pessoa a responsabilidade maior que é a partir do momento que nós adquirimos o conhecimento maior. Deixando bem claro que nós não somos melhores do que ninguém. Hoje eu estou na casa espírita, já passei por diversas religiões. Então a doutrina espírita é melhor que outra religião? Não. Não é isso. Nós temos conhecimentos, sim, nos torna mais responsáveis. Faz com que a gente tenha necessidade de sermos mais humildes e entendermos que aquela pessoa que ainda não compreende a doutrina espírita, talvez não esteja ainda preparada para entender o que hoje cada um de nós já entende, já aceita com mais facilidade. Vamos pensar quantas críticas nós não fizemos a outras religiões, ou até a própria religião que a gente professa hoje, antes de conhecermos. E isso a gente está falando do bem espiritual. O bem material é aquele que nós já falamos. Não é só enfiar a mão no bolso, dar o dinheiro, dar 1 quilo de alimento e achar que está tudo bem. O como dar, o como fazer esse tipo de caridade é o que vai ser levado em consideração no momento que você tem essa consciência de que vai haver um encontro com a espiritualidade na nossa existência. Uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro também, principalmente nos dias atuais, é a questão da gente normatizar as coisas que estão acontecendo. Normatizar em que sentido? Eu vejo uma situação que não está correta de forma alguma. Primeiro, como é que eu vou saber que essa situação não está correta? É aquilo que os espíritos falam para a gente. Né? Se fizessem para mim, eu ia gostar? Sim. Então, eu posso fazer. Eu posso perceber que aquela situação está correta. Se fizessem para mim, eu ia gostar? Não. Então, não vou fazer para o outro e aquela situação que eu estou vendo, que eu estou vivenciando, não está correta, não é certo se fazer. Se fizesse para mim, eu ia gostar? Fiquei em dúvida. Sim ou não? Então, o que é aconselhado? Na dúvida, abstenha. Na dúvida, não faça. Então, se a gente está diante de uma situação, seja ela qual for, e a gente vê que não é correto, qual a nossa atitude? Se posicionar com educação, com clareza, com humildade, pensar assim, como um espírito evoluído falaria? Que ação que esse espírito faria? Como Jesus se portaria nesse momento? Mas eu estou me comparando a Jesus? Não. Mas Jesus é nosso guia, Jesus é nosso ponto, é o nosso foco. Então, qual seria a posição cristã? Então, eu vou me posicionar de forma cristã naquela atitude.
com humildade, sem arrogância, sem querer humilhar, sem querer ser orgulhoso. Então nós temos que nos posicionar, é necessário. Se aquela atitude que a pessoa está fazendo é ruim, aí que torna-se mais ainda necessário o nosso posicionamento. O nosso posicionamento esclarecendo aquela pessoa que está fazendo, mostrando a ela o outro lado, mostrando a ela outra face. Então, quando Jesus falou, se alguém lhe bater numa face, dê a outra, não quer dizer que ele teria que apanhar, e sim mostre a outra pessoa a outra forma de agir. Então, se a situação não é correta, humildemente, sem orgulho, mostra para a pessoa o outro lado. Por quê? Porque talvez aquela pessoa esteja fazendo aquilo ali e está achando que é certo. Sim, ela pode estar achando que é certo. Aí entra a questão do nosso posicionamento. Fiquei em dúvida. Eu vou me abster? Vou me abster porque eu mesmo ainda não estou preparado para julgar naquele momento, julgar no sentido de entendimento, se aquela situação é certa ou errada. Então, me abstenho, mas sem deixar de se posicionar e sem deixar a normatização tomar conta. Porque muitas coisas erradas, sim, muitas coisas indevidas, muitas atitudes infelizes, inconsequentes, muitas negações de coisas claras, muitos absurdos estão sendo feitos no momento atual, digo em todos os campos, não vamos entrar no mérito, mas em todos os campos, que por estarem acontecendo de forma decorrente, nós estamos normatizando, nós estamos aceitando. Então, tem uma questão no Livro dos Espíritos que deixa bem claro, enquanto os bons não tomarem atitudes, o mal vai prevalecer. Então é necessário sim que muitas vezes aquele mal, aquela situação ruim que está acontecendo venha à tona para que aquelas pessoas que têm a posição contrária e a posição correta se posicionem, não normatizem e identifiquem aquela situação e mostrem para outras pessoas o outro lado da situação. Dentro de quê? Da humildade, sem ser orgulhosa. Então, nós vemos aí a doutrina espírita colocando um tema como esse, e no capítulo que fala bem-aventurados, pobres espíritos, não à toa foi colocado nos mesmos itens o orgulho e a humildade, ou seja, duas formas distintas de ver a vida. O orgulho para um lado, a humildade do outro, mas como nós dissemos, andam de mão dadas, andam no nosso dia a dia, e a gente, como nós dissemos, queríamos muito que houvesse uma receita mágica para a gente se libertar do orgulho e nos tornarmos humildes, mas não é assim, infelizmente ainda não é assim, e temos um longo caminho a percorrer na questão da espiritualidade para que a gente possa entender sempre o quanto ainda precisamos do Evangelho, precisamos dos ensinos de Jesus, para que a gente possa se tornar a cada dia pessoas melhores. Então a gente agradece mais uma vez a oportunidade que a doutrina espírita nos concede, da gente estar estudando, compreendendo um pouco mais sobre os ensinamentos e dessa oportunidade que a União Espírita Fraternal nos concede, por enquanto ainda virtual, da gente estar adentrando os lares, adentrando os corações das pessoas, serenando a nossa alma com os ensinamentos de Jesus, a partir do momento que a gente queira, a partir do momento que a gente mereça, e sempre pensando que a cada dia vamos estar subindo um degrauzinho no caminho da evolução. Que Jesus possa estar sempre conosco, abençoando nossos passos, e que possamos, o mais breve possível, estarmos juntos para darmos aquele abraço não virtual, e sim aquele abraço sincero e fraterno. Que assim seja, graças a Deus.